Louvado seja o Senhor, coloca-te de pé. Você se esqueceu daquele amém forte do novo ano? Aleluia na sua vida. Louvado seja o Senhor na sua família. Este ano será o ano de aleluia na sua vida. Pai, bendizemos o seu nome. Nós te agradecemos. Nós te honramos. Nós adoramos o seu nome. Quão grande, glorioso, maravilhoso tu és. Que o centro, a sua concentração, o seu amor em nós recebemos esse amor. E nós sabemos que tu queres que possamos refletir, que possamos replicar tudo aquilo que recebemos de si, só para demonstrar quão gratos estamos diante de si. Oramos, a nossa vida possa glorificar-te, os nossos dons possam glorificar a si, a nosso estilo de vida possa refletir as grandes coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Em nome maravilhoso de Jesus que nós oramos. Um outro amém antes de assentarem-se. Deus vos abençoe. Nós iremos agora continuar com a série dos estudos do Hebreus, capítulo 11. Agora vamos para o Hebreus 11, do versículo 17 a 19. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac. Ele foi testado, foi provado para oferecer a Isaac. E ele, que receber as promessas, ofereceu o unigênito. Estamos a olhar para a fé suprema de geração santificada sem ego. Abraão. A fé suprema de uma geração sem ego, de um coração, estamos a falar de um coração sem ego. Justiça foi uma das coisas que lhe condicionaram para andar com Deus. 2. Justiça revelada ou manifestada nele. 3. Manifestada na sua vida. Ele creu em Deus. E isto no princípio, justiça foi registrada, mas a justiça não foi apenas escrita, registrada, ele demonstrou de forma prática esta justiça. E agora, o Senhor faz com que isto se reflita, que não apenas foi escrito, não apenas de forma privada ele viveu uma vida justa, isto vai se manifestar agora, a justiça de Deus, com a sua fé suprema de coração santificado sem ego. Este é que é o tema. Fé suprema de coração santificado sem ego. Número 1. O teste da fé absoluta num coração santificado. Número 2. Número 3, falamos do testemunho
de um ascendente cumprimento, coração sem ego. Número um, o teste da fé absoluta num coração santificado. Veja Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando foi provado, quando foi testado, ofereceu Isaque. E aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Versículo 18. No versículo 18. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Três coisas iremos olhar dentro deste primeiro ponto. Número 1 é o teste da fé de Abraão e o amor dele por Deus. Número 2, o teste da fundação absoluta da vida em Deus. Número 3, a verdade que queria testar a lealidade dele e a amizade que ele tinha para com Deus. Número 1, o teste da fé do Abraão e o amor para com Deus. Eu creio em Deus, isto é bom, até que esta fé seja testada. Eu amo a Deus com todo o meu coração, toda a minha alma, toda a minha força, toda a minha mente. Maravilhoso, isso é maravilhoso, até que este amor seja testado. E depois nós vimos que a fé que você proclama, que diz que tem, o amor que nós dizemos ter, atualmente é verdadeiro, é definido, é sólido, é construído sobre uma rocha. O teste do amor e a fé do Abraão. Em Gênesis, capítulo 22, lendo de 1. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Tentou, testou, provou a Abraão e disse: Abraão, eis-me aqui. Veja o versículo 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. Ismael já tinha sido despedido com Agar, então este Isaque era o único filho, o filho da promessa. O filho da sua idade já de velhice, o filho tão esperado, 25 anos esperou para ter este filho, e Deus agora diz: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, com certeza, o filho da sua idade já velha, avançada. Ele tem estado a seguir ao Senhor por muito tempo. Ele o ama e era o único filho. Vai-te à terra de Moria, oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Isto é sério. E Deus não disse, antes dele dizer, é teste.
Nós lemos que é teste, mas Deus não disse a Abraão que seria teste. Eu não quero de facto o filho seu que seja morto, é apenas teste. Seria sido fácil para Abraão. Sabe, quando você sabe que isto é um teste, você que não precisa realmente de matar o seu filho, de oferecer a coisa preciosa que você tem, de tomar o dom para ele e a sua vida. pa- É apenas teste, teste, teste. Não foi dito isto a Abraão. Teria sido fácil se ele soubesse disso, mas sem um prévio anúncio que isto era teste, Deus disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Sempre disponível, sempre pronto, sempre aqui para ouvir a sua voz e para ser obediente à sua chamada. Muito bem, veja o que está aí. Toma o seu filho, o seu único filho Isaac, e oferece-o a mim como uma oferta de holocausto. O Senhor está a dizer que eu tenho que queimar a ele para si. Sim, é exatamente isso. Ainda bem que percebeu. O versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada. O Senhor falou com ele. Ele não discutiu com uma outra pessoa sobre este assunto. Que que tivesse o amor pelo Isaac, porque Deus falou com ele apenas. Deus não disse: Abraão, onde é que estás? A Sara, onde é que está? Eu quero falar com vocês os dois. Eu tenho um mandamento para vocês os dois. Não. Abraão, eis-me aqui. Não no plural, de forma singular. E o Senhor falou com ele. E falou com o seu coração. E disse: Toma Isaac e oferece-o a mim. E ele levantou-se de madrugada. Pronto. Ele levantou-se de manhã, pronto. Pronto para fazer aquela coisa difícil. Deus, eu nunca ouvi que já pediu alguém alguma coisa desta natureza. Sim, estou começando consigo. Você é o primeiro. O que os outros nunca fizeram. O que os outros nunca lhes foi pedido para fazer. Você é o primeiro a fazer. Abraão disse: Sim, hei de ser o primeiro. E ele levantou-se de manhã, bem cedo, ajustou tudo. Não havia tristeza nele. Sabe, quando alguém tem tristeza, você vê na cara. Sara não viu nada estranho na cara dele. Viu como se fosse algo de habitual que eles iam fazer. Isaac não viu nada incomum na cara dele e nos servos que seguiam a ele. Era um dia normal. Quando tu fazes algo super normal, acima do normal, mas de uma forma normal, como os outros dias, isto é um cometimento que o Senhor pede de nós. Quando você faz alguma coisa supernatural, de forma natural, humana, não carrega nada, não demonstra nada na sua cara, você não se faz, você anda reto, feliz. Se ontem, por exemplo, andava feliz, entusiasmado, mas hoje que tem que fazer aquela orientação difícil, já está encurvado, já está cabisbaixo. Não é Abraão esse. Quando fazemos a vontade de Deus, fazemos com entusiasmo. Quando fazemos a vontade de Deus, fazemos de forma alegre. E Ele ama aqueles que dão com alegria. Abraão, será que tu vais dar o seu filho para o Senhor? Sim, eu irei. Como é que vais fazer isto, Abraão?
Eu sou amigo de Deus, sei o que Ele quer, Ele ama aqueles que dão com alegria. E eu vou mostrar a Ele que eu sou amigo dele. E eu vou de forma alegre dar aquilo que Ele pede de mim, alegremente. Levou dois dos seus jovens ali com ele, Isaac, o seu filho, e albardou seu jumento e tomou consigo dois dos seus moços, Isaac, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Veja aqui que ele não foi a um lugar diferente, foi ao lugar que Deus lhe orientou. Esta é a beleza daquilo que Abraão fez. Veja o versículo 12. Versículo 12. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço. Não estendas as mãos sobre o moço. Sabe, a gente, quando ouvem vá, não ouvem vem. Quando ouvem dá, não ouvem espera. É como quando abrem os ouvidos e ouvir a primeira frase, a primeira instrução, bloqueiam os ouvidos, não ouvem mais nada, nada mais entra. Tem uma ideia já fundada neles que Deus disse: sou Deus, não mudo. Aplicam isto para tudo na vida. Oferece a seu filho Isaac: sou Deus, não mudo. 40 dias Nínive será destruída, sou Deus, não mudo. Eu vou destruir, vou remover, vou destruir até terminar. Eles não ouvem. Quando tu dás a Deus, Ele desenvolve uma relação que vai exigir de ti sensibilidade para ouvir. Deus falou de novo aqui: não estendas a tua mão sobre o moço e não faças nada, porquanto agora sei. Isto é isto que Deus queria perceber. Ele queria saber: eu amo a Deus, agora sei que me amas. Eu temo a Deus, agora sei. Eu faço Deus número 1 na minha vida, agora sei. É isto que Deus queria inquirir, entender de forma prática. Agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único. É aquilo que tu dás, ou aquilo que tu retens, que diz quem de facto você é e o quão você ama a Deus, sua submissão a Deus, sua honra a Deus, a glorificação sua para Deus. É aquilo que tu dás, não aquilo que tu retens. No versículo 18, e na tua semente serão benditas todas as nações da terra. Deus, você disse isso antes. Sim, eu disse. Mas agora que eu conheço o coração dele, sei o quão ele me ama, a sua submissão, o quão ele quer me glorificar, até com o seu único filho amado. Eu tenho que te fazer a repetição e a confirmação da promessa que antes eu lhe dei. E isto porque tu me obedeceste. Amém? Veja número 2. É o teste
da fundação absoluta da vida em Deus. Vida em Deus tem uma fundação, tem um fundamento. E o fundamento é aquilo que nós buscamos aqui. Qual é a fundação da sua vida cristã, da sua vida devocional? Segunda de Coríntios 5, 5:14. Porque o amor de Cristo nos constrange. Abraão, o seu filho, era filho de idólatras. E Deus olhou para a terra toda. Quando no Gênesis capítulo 11, Deus, quando destruiu, despajou todos aqueles que queriam construir a Torre de Babel. De todas estas pessoas que queriam desobedecer o mandamento de Deus de popular a terra toda, Deus olha para Abraão. Eu, diante de todas as pessoas, o que eu fiz de especial? O que eu dei? O que eu paguei para ser escolhido por Deus? Para até fazer de mim o amigo dele? Quem sou eu? Que Deus veio e disse: não esconderei de Abraão aquilo que tenho que fazer, aquilo que vou fazer de Sodoma. Eu vou julgar Sodoma. E quem sou eu? Capítulo 18. Que Deus vai dizer-me a mim que este é o meu plano. Será que Deus lida com a humanidade desta forma? Deus trazer um plano que ele tem e discutir com o homem e ele começar a dizer: Senhor, se você achar 10, 15, 30 pessoas, será que mesmo assim vai destruir? Quem sou eu para Deus me consultar sobre alguma coisa que ele quer fazer? Então Deus disse: se eu achar 10 pessoas justas lá, vou poupar aquela terra. O amor de Deus nos constrange. Este amor, este privilégio. E este amor singular nos constrange. Se Deus me diz alguma coisa, porque o amor que eu vejo nele por mim, não posso dizer não. Quem somos nós nas nossas famílias? Quem somos nós? Qual é o nosso background para Deus nos revelar tanta coisa assim, providenciar tanto assim para nós? Quem somos nós? Porque o amor de Cristo nos constrange. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tudo que Deus requer de nós, desista disso. Talvez aquilo não seja pecado. Talvez é uma coisa que traz alegria, gozo para a sua vida. Mas lembre-se, Deus não vai dizer teste, que estou a testar. Ele quer saber. Deus é o que existe por si mesmo. Ele tem a alegria dele mesmo sem mim e sem você. Ele tem toda a satisfação que você pode imaginar sem eu e sem você. Antes de todo o universo ser criado, ele já era eternamente feliz, eternamente santo, eternamente o mais alto e sublime. Mesmo assim, quer que você mostre que o ama.
Por quê? Porque Ele te ama também. Veja o número 3 aqui. Número 3. Estamos a falar da verdade que habita na nossa amizade com Deus e a nossa lealidade também para com Ele. A ver... Imagine, por exemplo, uma situação em que A dá apenas B e o B nunca dá ao A. É uma amizade com uma direção apenas: me dá, me dá, me dá, me dá. E, B, e o A sempre dá e o B nada. B, me dá isto. Ah, não, não posso fazer isso. A nossa amizade vai permanecer quando você continuar apenas me dar. Esse tipo de amizade com uma única direção, não funciona. Deus já nos deu. Agora, Abraão, você deve mostrar o outro lado, reciprocidade. É uma amizade recíproca. A verdade de uma amizade e lealidade a Deus. Estamos olhando para Isaías 41, 8. 41, 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacob, a quem elegi semente de Abraão, meu amigo. Meu amigo. Você tem amigo? E você diz, e todos são insignificantes para ti. Aliás, você diz a toda a gente que aquele é meu amigo. Deus fez Cristo ser sabido que Cristo é seu filho. Abraão é meu amigo. Ele fez aos anjos saber: Abraão é meu amigo. Ele faz com que todas as tribos do mundo e todos os inimigos e todas as nações inimigas de Israel, cuidado o que fazem com Abraão, ele é meu amigo. Então, cuidado. Ele o honrou de tal modo que deu um lugar especial lá no paraíso. Que todas as pessoas do concerto antigo que morreram, Jesus disse, e Lázaro morreu. E foi para onde Lázaro? O Lázaro foi carregado pelos anjos, a sua alma, a propósito, o carregaram para o Abraão. Amigo na terra, amigo nos céus. E Abraão entendeu a profundidade da amizade que ele tinha com Deus. Esta é a razão pela qual que deve haver lealidade para Deus. Eu oro assim que Cristo agora disse: eu já não vos chamo que é servos, vos chamo amigos, e tudo que ouço e ouvi do meu Pai, eu já vos disse e vos digo. Por quê? Porque vocês são amigos. Ele te chama amigo. E ele te chama amigo. Agora você deve mostrar os frutos desta amizade e lealidade desta amizade ao nosso Redentor. Ponto número 2. O ponto número 2, estamos a falar aqui de uma fé ativa, de um coração sincero. O Senhor queria saber da sinceridade do seu coração, a fé ativa de um coração sincero. Práticas africanas é baseada as práticas africanas da nossa cristandade é baseada na oração. São cristãs porque
Deus sempre... Sou cristão porque Deus me curou. Estava doente, oraram por mim, Deus me curou. Então por isso que eu sou cristão. Deus, Ele abençoou os meus projetos, assim como Deus financiou e abençoa os projetos, então eu sou cristão. Deus me abençoou. Quem pode dizer que eu não sou cristão? Olha lá, tenho uma casa ali, é meu nome. Tenho um carro ali, é meu nome. Tenho propriedades, muitas terras aqui e lá. Assim que tiver coisas materiais que eu possa apontar e dizer que me pertence, Deus é meu Deus. Cristo é meu Salvador. Por conta destas coisas. E sou cristão por causa disto. Alguém disse, e eu lhe conheço, e eu lhe ouvi, e eu sei os seus pensamentos. Eu sei porque ele já morreu. Anunciou e disse: olhem para aqui. Eu sou ministro de Deus. E eu decidi, sou um cristão real e agora tenho isto, tenho aquilo, tenho aquilo. Eu tenho que escrever, tenho que andar do melhor carro na cidade. Eu tenho que viver na melhor e confortável casa na cidade. Eu disse, é por isso que eu sou ministro de Deus. E depois diz, escutem-me bem. O dia que Deus permitir a minha camisa, o meu casaco se cansar e eu não poder usar o melhor na cidade, esse dia eu vou desistir de ser ministro. E ele foi até antes da camisa se cansar. Por quê? Estavam apenas... Era uma amizade de uma única direção, um único tráfico. Deus só lhes dava... Não estavam prontos para fazer nada em amor, demonstração do amor para com Deus. Por causa daquilo que Ele é. Por causa daquilo que Ele fez. Não por causa daquilo que Ele há de fazer. Você... deve ter uma fé ativa que provém de um coração sincero. 3 coisas iremos olhar. Número 1 é a confiança de um coração submissivo. Número 3, número 2, aliás, é a verdade. Número 1, a confiança de um coração submisso. Não há dúvida. Abraão era submissivo o seu coração. Sempre dizia assim para Deus: Senhor, eis-me aqui. Vá para aquela montanha, oferece o seu filho. Sim, Senhor. Não coloca as mãos no seu filho. Sim, Senhor. Encontra aquela alternativa para fazer a oferta. Sim, Senhor. Constrói um altar para o Senhor. Sim, Senhor. Veja, isto é confiança de um coração submissivo. Ele nos diz em Jeremias 17, 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os rins. Isto para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como é que está o seu coração com o Senhor? Qual é a condição do seu coração? Sabe? Ele sabe de tudo. Ele conhece o nosso coração, conhece o meu coração, conhece o seu coração.
Ações exteriores vamos pôr à parte. Ações públicas vamos pôr à parte. Atividades religiosas vamos pôr à parte. Mas o coração, o motivo, a motivação, a intenção, a coisa escondida no coração, é isto que Deus está olhando. Como o quão submissivo o seu coração está. Veja número 2. Número 2. Estamos a falar de um coração sincero. Deus chamou Abraão e disse: tome o seu único filho, ofereça-o a mim. Quando o nosso coração recebe informação que não esperava, que nunca sonhamos em ouvir, que Deus vai pedir do seu filho, filho precioso, filho prometido, que neste filho todas as expectativas que ele tinha é este filho, porque através dele esta semente e os seus filhos, todas as famílias da terra seriam que? Benditas. Agora este filho precioso prometido, Deus está dizendo, me dá a ele. E normalmente quando você ouve uma informação igual a esta, normalmente, te desestabiliza, desestabiliza o ser humano. E quando você está desestabilizado, você esquece o quê? Aquilo que devia lembrar-se. E você esquece das coisas, a situação em que ele estava. Você começar a ficar fora da sua mente, esquecer algumas coisas essenciais que deveria ter tomado, começar a ficar confuso, devastado, esquecer. Mas Abraão, ele era alguém com um coração sincero, não esqueceu a lenha, não esqueceu a faca, não esqueceu que tinha que oferecer o seu filho, não esqueceu o fogo, ele lembrou-se de tudo. Sabe, quando nós amamos a Deus, quando nós somos leais a Deus, e quando nós temos um coração sincero, não vamos esquecer de nada. Gênesis capítulo 22, lendo a partir do 3, 22, 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou o quê? Consigo 2 dos seus moços, e Isaac, seu filho. Isaac, você não vai esquecer. Por quê? Porque este é o que você vai oferecer. Levou a lenha para poder queimar ali o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Sabe, haviam também muitas montanhas ali. E às vezes, quando você está a ser instruído, e a primeira frase da instrução é: bloqueia a sua mente, te devasta. Você nem ouve muito bem às vezes para o resto das instruções ou os passos subsequentes. Abraão, você lembra-se da montanha que Deus falou, te disse para você ir? Sim, eu me lembro. Minha amizade com Deus, minha relação com Deus, a minha fidelidade a Deus é tão profunda que eu não me esqueço de nenhuma palavra que Ele me diz, de nada que Ele me pede. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos.
Estás a ver? Nada ficou atrás. Este ano, assim que servirmos ao Senhor com nova força, nova energia, você não vai esquecer nada ou deixar uma área atrás. Tudo que precisa para servir ao Senhor, toda a inteligência, todo o talento, toda a redenção, todas as coisas materiais necessárias, tudo, nada ficará atrás. Nós serviremos ao Senhor com um coração sincero e o serviremos completamente. No versículo 9. E vieram ao lugar que Deus dissera. Eu quero que você imagine. Imagine que você é Abraão. Você vai para aquele lugar. O seu coração pode palpitar até como se quisesse sair do coração. Por quê? Porque você está a pensar naquilo que você vai se calhar fazer, naquilo que você vai desistir ou dar a Deus. Você está a pensar, será que se Sara souber que eu sacrifiquei meu filho, como é que eu vou dizer a ela? Como é que eu vou responder a ela? Mas Abraão não estava a pensar nele, eu estava a pensar em quem? Nele, Deus. Ele vai ser feliz. Sara depois. E Deus é o primeiro a ser amado. É a Ele a quem tenho que render tudo. O meu único filho. Deus vai se alegrar com isto. Estão a ver? A condição do seu coração, se o seu coração palpita, se o seu coração está prestes até a pular de si, depende daquilo que você pensa. Se você pensa nele, no seu amor, na alegria dele, a alegria que foi colocada diante dele, que poderia ter convertidos, discípulos, filho, membro, um ministro como você. Pensa nisso, pensa nele. O seu coração não vai pular de si. Eu disse, o seu coração não vai pular de si. As pessoas que têm ataque cardíaco, de repente o coração desiste. O homem tem 100 anos, tinha 100, teve Isaac com a idade de 100 anos. Agora Isaac já era crescido para carregar o quê? Lenha. Era crescido o suficiente para dizer, pai, está aqui lenha. Onde é que está o sacrifício? E quando você tem a idade quando acrescenta a idade do Isaac nos 100, pode ser 115 ou até mais. E mesmo assim, Abraão não se maravilhou. Como é que eu vou desistir deste meu filho maravilhoso? Seu coração vai se ajustar com Deus, vai se acertar com Deus. No versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Este homem, é sério este homem. Ele estava pronto a cumprir com a palavra de Deus. Versículo 10. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus.
todos aqueles que estão a andar no caminho da vontade de Deus terão a atenção dos céus. Os céus estarão vigiando a si. E a voz de Deus virá dos céus para si. Não vai permitir que você faça aquilo que vai destruir-te ou destruir o plano ou o propósito dele para com a sua vida. E o anjo falou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Sabe, as pessoas, quando estão tão ocupadas numa tarefa, às vezes não ouvem a voz de Deus. Estão tão concentradas, consagradas, focadas naquilo que estão a fazer. Estão fazendo para Deus, mas não ouvem a voz de Deus. Mas é por essa razão que algumas pessoas fazem exatamente a mesma coisa o que fizeram no ano passado, no novo ano. Eu me conheço, eu fui comprado para fazer isto. Fui comprado por Cristo para fazer isto. E desistiu, fechou os ouvidos, já não ouve a Deus, já não ouve nenhuma nova instrução de Deus. O anjo do Senhor chamou de lá dos céus: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Veja o versículo 12. No versículo 12. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus. Deus sabia, Deus conhecia Abraão antes, mas desta vez, esta submissão, esta entrega do coração a Deus, Deus disse: agora, Abraão, se tinha alguma dúvida, agora sei. No seu serviço, na sua entrega, no seu cometimento a Deus, sem nenhum desvio daquilo que são as instruções de Deus, este novo ano, o Senhor saberá e te conhecerá de nova forma, de uma nova perspectiva, através da sua ação da fé, através do seu coração, o coração fiel. Agora sei que você teme a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Será que eu recuo? Será que será que você tira alguma coisa ou guarda alguma coisa de dar a Deus? Nega alguma coisa a Deus? Tem gente que diz: sabe, se eu gastar toda a energia agora, eles não têm fé que a energia vai se renovar, ela há de vir durante a semana para fazer o que tem que ser feito. Eles trabalham agora, servem agora, sacrificam-se agora, mas eles têm em mente que, olha, eu tenho que reduzir um pouco o obreiro. No final da semana, ainda há muito que tem que ser feito. E no final do mês, no final do ano, ainda há muito que tem que ser feito. Por que você não recua um pouquinho sabedoria humana? Por que você, carnal sabedoria? Por que você... Esta é a sabedoria humana das pessoas. Por que você não conserva um pouco da energia agora? Não dá tudo. Recua a velocidade com a qual você corre. Porque a forma, o caminho ainda é longo. Sabe, Abraão, ele veio e deu tudo. Você vai dar tudo. O que dizer se a sua energia sair e não sobrar mais nada? Você tem que lembrar que as coisas que nós vimos,
são menores do que aquelas coisas que nós não as vimos. Exercício. Dê tudo o que você tem agora. E no momento seguinte, o Senhor vai te surpreender com mais do que aquilo que você deu. Nós viemos aqui agora para o ponto, para número 3. É a verdade de um coração santificado. Neemias 1. A verdade de um coração santificado. Neemias 9:7. Tu és o Senhor Deus que escolheu Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste o nome de Abraão. Veja o versículo 8. E achaste o seu coração fiel perante ti. Achaste o seu coração fiel perante ti. É isto que Deus quer achar de cada um de nós. Que nós somos fiéis diante dele. E é esta fidelidade. E é esta fidelidade que será testada. E é esta total e completa fidelidade que Deus requer de nós. Que sempre está disponível, sempre está pronto. Você tem um coração santificado. Em Hebreus 13. Hebreus 13, 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Veja o 13. Saiamos, pois, a ele fora por causa deste sacrifício que nos santifica. Veja isto, olha para isto, abraça isto, creia nisto. E depois diz: se você fizer, você há de sair. É assim como sabemos a diferença entre santificação e salvação. Salvação, todos os pecados exteriores são o quê? São perdoados e são transformados. Que os pecados externos já não estão lá. Mas a pessoa salva agora. Ainda há algumas coisas, até algumas questões que podemos colocar para as pessoas. O que é que eu terei assim que deixei tudo? Mas agora nós olhamos para Cristo, sendo Ele fez isto pela nossa santificação, foi sacrificado pela nossa santificação. Então subamos para Ele, carregando o seu sacrifício. 14. Porque não temos cidade permanente, mas buscamos o quê? Uma futura. 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Agora, louvor. Pode oferecer louvores a todo momento, especialmente depois dos muros de Jericó caírem. Não há sacrifício lá de louvor depois do corpo ser curado. Não há sacrifício de louvores lá.
há apenas a sinfonia de louvor. Por que é que nós não gritamos, os muros caíram? Por que é que eu não grito, o meu corpo está curado? Por que é que eu não grito, louvado seja o Senhor, eu tenho uma viragem da minha vida, daquilo que eu não esperava. Não há sacrifício ali. É a sinfonia do louvor apenas. Mas quando Paulo e Silas foram batidos, estavam sangrando nas costas, eles colocaram aonde? Na prisão. Lá foram encarcerados. E as pessoas viram que, que eles quando viram que perderam o quê? O ganho por causa de terem expulso o espírito de adivinhador naquela jovem, então prenderam a eles e disseram: olha, estes estão a agitar a nossa cidade e nos obrigam a seguir costumes que são contrários à nossa tradição, e por conta disso foram colocados na prisão. E de noite, sabe, não é o momento de cantar esse momento, é o momento de quê? De lamentar. E a lamentar porque foram batidos injustamente. A propósito, o que ganhamos de ter expulso aquele espírito naquela menina? Está a ver como estamos agora? Silas. Deveríamos ter deixado ela continuar com aquele espírito de sacrilégio. Está a ver, o Paulo? Acho que temos que rever as nossas ações e os nossos métodos. O que pensas, ô Silas? Disseram, não pensaram assim. E de noite fizeram o quê? Começaram a cantar. Não acusaram a Deus de não lhes suportar, de não lhes libertar, de não cumprir as promessas que eles esperavam que Deus cumprisse. Por ele ofereçamos os sacrifícios de louvores a Deus continuamente. Isto é, o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Vamos à terceira parte agora. É o testemunho o testemunho do cumprimento ascendente e do coração sem ego. Eu sei que você sabe a diferença sobre uma pessoa que só pensa nele, só pensa em si. O que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou ter? Ok. Me disseram para eu vir fazer esse trabalho, fazer aquele trabalho. Mas o que é que eu vou ganhar? Qual é a remuneração? O que é que eu vou ganhar aqui? As pessoas assim são egocêntricas. Há pessoas que pensam, olha para David, ele tinha poder e autoridade, e mesmo assim Absalão começou a pensar, por que esse homem não sai daquela cadeira? Ele já está a começar a ficar fraco. Por que ele não sai daquela cadeira? Para que eu, em particular Absalão, possa ir para aquele lugar. Não estava a pensar que o outro irmão dele é mais velho, Adonias é mais velho. Quem pensa no Adonias? Eu é que vou tomar o lugar dele. Egocêntrico, buscadores de poder, de posição, de privilégios. Estes são egocêntricos que só pensam em Corá, Datã e Abiram. Olhando para David, tanta autoridade, tanto poder. Pensava mesmo Adonias, ele mesmo, o homem, não quer reformar. Papá, afinal tu não entendes o processo que deve se reformar. A razão pela qual se reforma é para que
os adultos sentem e os mais novos com energia entram e dê um novo dinamismo. Ok, se você não reformar voluntariamente, eu vou te dar um golpe, vou te tirar desse lugar, vou ajuntar pessoas à minha volta para te tirar daí. O rei vive. E Davi não sabia de nada. Até que aquelas pessoas se ajuntaram, pessoas que só pensam em si. Quando Cristo estava a falar com os seus discípulos para irem a Jerusalém, eu vos digo lá, eu serei manietado, irei morrer, serei preso pelos homens, e 3 dias depois irei ressuscitar. E naquele mesmo momento, estava lhes dizendo, ele disse, quem é maior entre nós? Quem vai liderar aqui? Eles estavam a pensar já nisso. Egocentrismo, vontade própria. Mas agora estamos a falar de quê? Do homem que não pensa nele mesmo. O que é que eu ganho? O que é que eu tenho como benefício? O testemunho de um cumprimento ascendente de um coração sem ego. Número 1, uma redenção crescente ao Deus vivo. Número 2, a incrível demonstração de um Deus sem limite. Número 3, estamos olhando para um sacrifício incomparável para do nosso Deus amoroso. Ao nosso Deus amoroso. Uma rendição crescente ao Deus vivo é o número 1. Lembra-te. Quando ele chamou Abraão, não havia argumento, não havia debate. Ele foi. E quando o Senhor lhe chamou, mas sabe, quando Sara teve Isaac e Ismael, estava ali a zombar, e Sara sentiu-se mal com isto. Disse, será que é a vontade de Deus para que haja esta disputa entre este Ismael e eu? E Sara disse, eu te disse para fazer isso, Abraão, mas agora eu mudei minha mente. Não quero mais Ismael nem Agar aqui nesta casa com o meu filho. E aquilo pareceu mal nos olhos de Abraão. E ele levou algum tempo para ele entender, até que Deus falou com ele, disse, faça o que Sara disse. Sabe, porque em Isaac reside a promessa. Mesmo Isaac, teme a ele. Ele cresceu na sua redenção, na sua obediência. Será que tu cresces na sua obediência, na sua redenção a Deus? Na sua redenção a Deus? Tu cresces? Estás tu crescendo? Aquilo que poderias ter desistido ou dado facilmente há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, quando você se tornou uma nova criatura. Será que podes facilmente desistir hoje? Ou agora estás tu tão estabilizado que quando tirarem-te daquela cadeira, e não mais vou estar aqui neste lugar. Essa é a cadeira que te controla. Abraão, ele crescia na sua redenção a Deus. Não era uma posição que ele mudava. Hebreus 11, 17. Hebreus 11, 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado.
Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu filho unigênito. his only begotten Son. This is what made Abraham Isto é o que fez Abraão ser como Deus. Deus, o Pai, ofereceu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E o Filho que foi oferecido, as pessoas creem e escapam do julgamento eterno. O que é mais importante? Era o seu lugar nos céus ou ele salvar a humanidade. Versículo 18. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Versículo 19. E daí também em figura que Deus, ele entendeu que Deus era capaz. Espera um pouco aí. Capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de Gênesis, capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não há registro de alguém ser ressuscitado dos mortos. Não havia essa experiência. Mas Abraão acreditou que, olha, é Isaac que será nele. Mesmo assim, ele continuou obediente a Deus. the mighty God, Que o Deus Todo-Poderoso, se é Ele que me deu este Isaac, que é nele que serei pai das nações, e Ele está-me a pedir agora, vou confiar nele. he was a good calculator. Ele foi um bom calculador. Ele calculou que, olha, se Deus vai abençoar todo mundo através do Isaac, Isaac deve permanecer vivo. Porque ainda não tinha filhos naquela. Isaac tem que casar. Isaac tem que ter filhos. E através dos filhos, da semente que o Senhor me deu, muitos vão surgir. E serão reis, será uma nação maior que seguirá o Senhor. Se isso tiver que acontecer, através deste que o Senhor me deu, está a dizer, me dá, sacrifica ele para mim, o seu único filho Isaac. Se ele morrer, haverá ressurreição. É assim como ele estava a pensar. Um bom raciocínio. Se Deus tiver que te usar, talvez há coisas que estão mortas na sua vida, no seu corpo, e Deus quer te usar numa nova forma este novo ano. Deve haver ressurreição dos membros do seu corpo. Haverá ressurreição de membros que estejam mortos em si. Porque Abraão sabia que Deus iria o ressuscitar até dos mortos. Also received him Sendo-lhe dito, Isaac será chamado tua descendência. Considerou que é 18. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Quando você entende quem Deus é, no seu dia a dia, você entende que Ele é sem limite, sem limitação nenhuma, que não há impossibilidade com Deus. Você é tão certo, seguro que aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. and even Até mesmo aquilo que Ele não prometeu, Ele vai fazer para ti. Olha para isto. Agora, em Romanos capítulo 4. Romanos 4, 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí,
perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Novo ano. As coisas que não eram, os senhores que não são deuses, chama à existência na sua vida. Coisas que nunca foram ouvidas, Deus as chama para a sua vida. Veja o versículo 18. Versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança. Sabe, quando as situações se mostram desesperadoras, continuas com esperança. É por isso que você não vai se encurvar no desapontamento, em desespero, como se todo mundo estivesse desabando, estivesse contra ti. Não. Todo o céu está do seu lado. Creia contra a esperança, creu contra a esperança, que seria feito o quê? Pai de muitas nações. Você vai se tornar irmã alguém. Assim será a sua descendência. 19. E não enfraqueceu na fé. Ele nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre da Sara. 20. E não duvidou da promessa de Deus. Demos seu único filho, Isaac. Isto é suficiente para alguém ficar maluco? Será que estou a ouvir bem eu? Será que estou entendendo bem? É Deus que está a falar. Será que Deus não disse isto? Isto parece contraditório com aquilo que ele disse no início, mas ele não. Você não vai duvidar da promessa de Deus. Você terá toda a sua mente, todo o seu corpo, tudo em si intacto em nome de Jesus. Por quê? Porque não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortificado aonde? Na fé, dando glória a Deus. 21. Estando certíssimo de que será que estás certo tu? Estás persuadido que Deus não vai falar contigo? Será que estás tu certo que aquilo que Ele disse vai fazer na sua vida? Estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Este é o ano de realizações na sua vida. Olha para o número 3 agora. Número 3. O sacrifício incomparável do nosso Deus amoroso. Ok, Isaac tinha que ser sacrificado. E mesmo assim Deus providenciou um substituto, um cordeiro. Mas agora chega a vez de Deus. Ele vai dar o seu filho unigênito. E não havia substituto. E os anjos não vieram dizer: ei, Cristo, Filho de Deus, o Pai me mandou para ser o substituto seu e tomar a cruz pesada de si. E permitir com que eu seja crucificado no seu lugar. O sacrifício de Deus, de Cristo, é incomparável a qualquer coisa que Abraão tenha feito. Para Abraão, não coloca as mãos neste menino. Agora,
Eu sei que você teme, que você não me negou o seu filho unigênito. Ele levantou os olhos, viu ali o substituto. Mas para Cristo, este é o Cordeiro de Deus. Não há substituto. Ele é o final substituto. Ele se deu por si e por mim. E ninguém. João 3, 16. João 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele, o sacrifício final. Ele, o substituto final. Ele, o final e o único Salvador, morreu por ti, morreu por mim. Não há substituto. Ele fez por ele mesmo, para si, para mim, para todos nós. Nós precisamos dar glória a Deus. E nós temos que ter este tipo de amor que é recíproco, para dizer: Senhor, você deu tudo. Os céus poderiam oferecer, que você poderia dar para a minha salvação. Para agora, eu darei também tudo para a salvação das outras pessoas. O Senhor que te dê a graça, que te dê o amor. O homem está fraco aí. Que o Senhor te dê a fidelidade e a lealidade em nome de Jesus. Vamos nos levantar agora para orar. Um dos nossos oradores convidados vai liderar-nos em oração. O Joshua. Para quê? Para que tudo que nós ouvimos, tudo que temos dentro de nós agora, pela graça de Deus, iremos sair com conhecimento daquilo que Deus disse a Abraão para fazer. Você é o homem deste momento, você é a mulher deste momento. Que o Senhor te ajude, te dê toda a honra e toda a glória de volta para Deus, em nome de Jesus.